É. Padre Adriano, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da sua primeira experiência missionária lá no Pará. Como é que foi ficar lá? Como é que era a parte social? Como é que era a parte religiosa? O senhor ficou em Nova Ipixuna, é isso? Isso Nova mesmo. Ipixuna. Como é que foi lá? Então, surgiu no contexto lá de um pedido de socorro do bispo de lá na ocasião, que dizia que havia realmente poucos padres, muitos padres eram estrangeiros que estavam lá, alguns padres muito idosos que ajudavam ali, tinha pouco clero local, e ele fez um pedido na CNBB, e na época Dom Gil Antônio, que era o bispo aqui de Jundiaí, acolheu e repetiu o convite para todos os padres. E eu me senti tocado, falei, acho que vale a pena, ainda sou jovem, poder partilhar um pouco dessa experiência, viver um pouco dessa experiência numa igreja diferente. Ainda mais, ainda padre bastante jovem, com paróquias sempre bastante acolhedoras, que eu tive a graça de trabalhar. Então, em Nova Ipixuna, eu fui ali para fazer uma experiência de uma paróquia diferente, de uma outra realidade. Nós estamos ali, a diocese onde fica a Serra Pelada, a diocese de Marabá. Então, uma região de muitos sem terra, de muitos garimpeiros, uma região bastante pobre, bastante afastada dos grandes centros, e uma paróquia que eu peguei bastante pequena, uma paróquia que não tinha muitas comunidades, tinha 30 comunidades na época, mas comunidades assim muito pequenas, rurais. Foi uma experiência muito boa. Ali pude experimentar um pouco de conviver com as pessoas mais simples, de experimentar o que eles plantavam para comer, comer peixe pescado na hora, porque chegava sem avisar, não tinha geladeira, tinha que pescar e comer. Certo. E foi algo muito gostoso, ver uma igreja muito viva, apesar da simplicidade, da pequenez, né? Aqui a gente tinha tantas organizações e pastorais e comissões, e lá eles viviam a fé de uma maneira um pouco mais simples, sem muitas estruturas, mas com muita dedicação, com muito esforço também. Quantas capelas nessa paróquia, padre? 30. 30 capelas. Então Sim, era uma paróquia pequena para aquela região. dava para visitar nem uma vez por mês, não dava. E fora Não, também era. que as estradas, né? O senhor tinha falado uma vez, ali é muito difícil acesso, né? Sim, é uma região de muitos rios, então, na época das chuvas, né, as estradas são todas de terra, mas os rios transbordavam e aí era difícil fazer a passagem de um lado para o outro. E são estradas que não tinham muita manutenção, não tinham muito mapa, era das pessoas que extraíam madeira, tinha essa realidade ainda muito forte, ainda hoje ainda tem ali, naquela região do Pará, então eram estradas que não tinham condições. Os únicos que passavam eram os madeireiros e o padre. Então, quando os madeireiros passavam, eu conseguia correr atrás. Quando eles não tinham interesse, as comunidades e o padre sofriam um pouco no transporte. Entendi. E tinha diácono lá para ajudar o senhor ou era só o senhor? Então, nesses anos que eu fiquei lá, nesses 5 anos, eu tive a alegria de poder contar com a ajuda de muitos que estavam se formando aqui em Jundiaí, que foram me ajudar lá. O padre Samuel era diácono lá, foi seminarista ainda lá, padre Gabriel, que agora está voltando para Jundiaí, e vários outros foram como seminaristas, ficaram ali 6 meses, um ano, me ajudaram bastante nesse tempo lá. O pessoal de Jundiaí aproveitou para fazer um pouco de experiência lá também, de estágio. Certo, tá certo. Vamos falar um pouco da África, então. Eu lembro quando o senhor estava como pároco lá na Santo Antônio, e o senhor já falava que tinha vontade de ir para a África um dia. É profecia ou era vontade? Era vontade realmente, mas eu não fazia ideia como isso ia acontecer. Eu simplesmente falava, puxa vida, acho que vale a pena ir um pouco mais longe, mas eu não fazia ideia como seria, se seria possível. Isso acabou aparecendo um pouco mais forte nos últimos anos lá no Pará, que eu conheci muitos padres que trabalharam na África e eles falavam, agora que a gente já está velho, está doente, a gente veio descansar lá na Amazônia, lá onde eu fui sofrer um pouco, eles estavam descansando. Entendi, entendi. E conta para nós como que é então na Diocese de Pemba, Metoro, Moçambique. Conta para nós essa realidade e a importância do discípulo missionário que é muito falado, né? Sim, foi uma surpresa fantástica. Deus providenciou de uma maneira que eu não imaginava.
quando eu voltei do Pará, eu já tinha avisado o Dom Vicente que eu gostaria de ir um pouco mais longe, né, de ir para águas mais profundas. Aí ele falou, olha, espera, reza, vamos ver. E um bispo do Brasil, um bispo brasileiro que foi nomeado para a Diocese de Pemba, fez o convite para os bispos de São Paulo, porque ele próprio se formou em São Paulo, ele era de Osasco. Dom Luiz Então, Fernando? Dom Luiz Fernando Lisboa, era um bispo passionista. Então, quando pintou esse convite, ele falou, olha, venham os padres de São Paulo, preciso de vocês, eu me formei aí, agora vocês me ajudem aqui. E daí fui enviado lá para a Diocese de Pemba. Pemba é a capital da província de Cabo Delgado, do estado de Cabo Delgado. É a província mais ao norte do país, de Moçambique. Moçambique é um país de língua portuguesa, bastante pobre, e a província de Cabo Delgado, que fica no norte, toda a diocese comporta todo o estado, toda a província. É uma região mais pobre do país, uma região de muitos muçulmanos, a maior parte da população é muçulmana. É uma região com pouca alfabetização, então, apesar da língua oficial ser o português, poucos falam o português, né? Não há muitas condições de estudo, né? A educação é muito fragilizada. E lá, chegando em 2018, o bispo me nomeou para a paróquia Cristo Rei, que fica num distrito chamado Ancoabe. A cidade se chama Ancoabe. E a sede da paróquia fica num bairro chamado Metoro. Ah, então Então, por isso Metoro é chamamos Missão bairro. de Metoro. Ah, ok. Isso. Tá.